Uma boa noite para quem nos acompanha nesta sexta-feira, dia 29 de novembro. Eu sou Isabela Melano e a partir de agora nós ficamos por dentro do que ocorre no Supremo Tribunal Federal, porque hoje no Radar da Justiça a advogada, professora, mestre em Direito e também consultora jurídica da Rádio e TV Justiça, Karina Zucolotto, traz os principais destaques do Supremo Tribunal Federal. E ainda vamos fazer um giro pelos tribunais brasileiros. Agora são 6 horas e 17 minutos, está no ar o Radar da Justiça. Rádio TJ Minas, Radar da Justiça. O Supremo Tribunal Federal iniciou esta semana o julgamento de casos que discutem a responsabilidade de redes sociais sobre o que é publicado por usuários. Eles estão relacionados com o Marco Civil da Internet, que regula a atuação dessas plataformas. E é sobre este assunto que conversamos agora com a advogada, professora, mestre em Direito e consultora jurídica da Rádio e TV Justiça, Karina Zucolotto. Oi, Karina, uma boa noite para você. Olá, Isabela. Muito bom estar com você aqui mais uma vez no Radar da Justiça, com informações direto de Brasília, aqui da Suprema Corte. Vamos lá. Vamos lá, Karina. Essa lei do Marco Zero, ela foi sancionada em 2014 e ela define direitos e também deveres para o uso da internet aqui no país. O que diz exatamente o Marco Civil da Internet? Olha só, Isabela, como você disse, trata-se de uma lei que foi promulgada em 2014 e que tem como finalidade regulamentar a utilização da internet em todo o Brasil e estabelecer parâmetros na maneira em que o serviço é oferecido. Foi criada com base em fundamentos e características que buscam dar um norte à relação das empresas prestadoras de serviço de internet com os seus clientes. E ela trata de vários assuntos, como responsabilidade dos provedores, direitos e garantias dos usuários, atuação do poder público, provisão de conexão e de aplicações da internet, dentre outros. E a lei impõe como dever, por exemplo, o sigilo das informações ao provedor de internet. Por essa razão, a quebra desse sigilo só pode ocorrer por meio de ordem judicial, de acordo com o que diz a lei. Pois é, Karina, e hoje essa lei ela isenta as redes sociais de responsabilidade sobre o que é compartilhado por terceiros, ou seja, pelos usuários. E a responsabilidade só surge, como você mesma disse, caso a plataforma descumpra ordem judicial. Esse é um dos pontos centrais da discussão, né, Karina? Exatamente, Isabela. Esse é o ponto discutido nos 2 recursos extraordinários que estão em julgamento aqui no Supremo. Os 2 atacam o que determina o artigo 19 da lei, que para o ministro Dias Toffoli, relator de um desses recursos e que ainda está na leitura do seu voto, Sim. É um trunfo de imunidade às empresas, porque apenas se descumprirem a ordem judicial de retirada de conteúdo ofensivo a terceiros, é que poderão ser responsabilizadas civilmente. Segundo o ministro, esse formato previsto na lei é ineficaz, porque, com estímulo a conteúdos de violência, ódio e falsidades, a demora na retirada pode causar graves prejuízos às pessoas afetadas. E foi exatamente o que aconteceu nos 2 casos que estão em andamento no julgamento aqui no Supremo. Os recorrentes aqui no STF são a Google e o Facebook, que se apoiam na letra da lei para verem afastadas as indenizações a que foram condenados a pagar. Eles alegam, as 2 plataformas, não terem descumprido qualquer ordem judicial de remoção de conteúdo e, por isso, eles não podem ser responsabilizados por qualquer ofensa a direitos da personalidade das usuárias envolvidas no caso. Karina, diante desses casos, né, eu acho que é seguro dizer que essa é uma oportunidade da Corte mudar as interpretações e também estabelecer entendimentos sobre o que fazer diante dessas publicações que atentam contra os direitos fundamentais, correto? Olha só, Isabela, essa é uma oportunidade da Corte determinar de que maneira os juízes em todo o Brasil devem decidir sobre essas situações parecidas, semelhantes, a partir desse julgamento realizado aqui no Supremo. Isso porque os 2 recursos extraordinários que estão em andamento, eles têm a chamada repercussão geral, que trata-se de um requisito para a propositura desse tipo de recurso aqui na Suprema Corte. E quando se fala em repercussão geral, significa dizer que
Essa discussão, ela alcança não somente as partes envolvidas no processo, mas tantas outras pessoas que têm processos semelhantes em todo o judiciário do Brasil, mas que também poderão alcançar outros tantos processos ou pessoas em razão do precedente que vai ser criado a partir desse entendimento do Supremo. E de acordo com o Código de Processo Civil, um precedente judicial da Suprema Corte deve ser observado obrigatoriamente por todos os juízes no Brasil. Então, é uma oportunidade da Corte mudar a interpretação, estabelecer entendimentos sobre o que fazer diante das publicações que atentam contra os direitos fundamentais? Com relação a essas publicações ofensivas, de discurso de ódio, de notícias fraudulentas, de fake news, notícias que de uma certa forma acabam violando os direitos da personalidade de terceiros, violando, ofendendo ali a honra, a imagem, a privacidade, a intimidade dessas pessoas, os provedores, a partir da decisão do Supremo, terão a sua responsabilidade apurada na medida em que o Supremo decidir se o artigo 19 da lei do Marco Civil da Internet é constitucional ou inconstitucional. E essa interpretação deve ser mantida até que o Congresso Nacional edite uma outra lei ou uma nova regulamentação estabelecendo os limites para essa responsabilidade. Então, sim, é uma forma não do Supremo mudar, mas de orientar de que maneira essa responsabilidade deve ser apurada à luz do que determina a própria Constituição Federal. E, Karina, o ministro Alexandre de Moraes, ele participou do debate ontem, né? Durante o voto do ministro Dias Toffoli, ele destacou que é impossível as plataformas continuarem isentas de responsabilidade depois do 8 de janeiro de 2023. Esse é um ponto da sessão de ontem que vale a pena destacar. Isabela, sem dúvida, a manifestação do ministro Alexandre de Moraes durante o voto do ministro Dias Toffoli foi bastante pontual e ele disse, ministro Alexandre de Moraes, que o dia 8 de janeiro demonstrou total falência do sistema de autorregulação das redes sociais. Isso porque, ao explicar, ele disse, tudo foi organizado e orquestrado pelas redes sociais que, por outro lado, nada fizeram para retirar do ar imagens, por exemplo, do Supremo sendo destruído, nada fizeram para retirar do ar ou não permitir que continuassem sendo propagados vídeos de pessoas convocando o povo para participar daquela destruição. Então, a lei, o Marco Civil da Internet, que é de 2014, mesmo assim, não impediu que os ataques fossem organizados pelas redes sociais e por meio delas os criminosos acabaram incitando em transmissões ao vivo outras pessoas a participarem da barbárie. Para o ministro Alexandre de Moraes, realmente seria impossível as plataformas continuarem isentas de qualquer responsabilidade. Daí ele falar da falência, né, desse sistema de autorregulação das redes sociais. E a votação continua já na próxima semana, Karina? Olha só, Isabela, como eu disse anteriormente, são 2 recursos extraordinários de relatores diferentes. O primeiro recurso extraordinário que está sendo analisado é o da relatoria do ministro Dias Toffoli, que ainda não finalizou a leitura do seu voto. Então, ele ainda não votou pela declaração de inconstitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil da Internet, que exige justamente ordem judicial para que as plataformas digitais retirem qualquer conteúdo ofensivo quando a vítima, a pessoa que se sentiu ofendida, procura o Poder Judiciário para fazer essa retirada. E o que está sendo argumentado é de que essa medida seria absolutamente desproporcional. Imagine você ter que procurar um advogado, entrar em juízo para pedir para o juiz determinar que o Google, o Facebook, o Instagram retirem do ar uma matéria que é prejudicial à sua imagem. Então, o ministro Dias Toffoli ainda não acabou o voto dele. Eu acredito que na próxima quarta-feira, com a retomada desse julgamento conjunto, ele deva concluir o seu voto e, em seguida, vota o ministro Luiz Fux e só depois começamos a análise, ou a votação, a partir do ministro mais moderno na corte, o recém-chegado. Então, é do menos antigo para o mais antigo, ou do mais novo para o mais antigo, é essa a sequência. Então,
Depois do ministro Luiz Fux, deve votar o ministro Flávio Dino, o ministro Cristiano Zanin e assim por diante, até chegarmos no decano da corte, Gilmar Mendes, e o presidente Luiz Roberto Barroso. Agora, para encerrarmos, Karina, a importância desse julgamento não passou despercebida pelos ministros, não, né? Eles, inclusive, frisaram isso durante a sessão. Exatamente, Isabela. O ministro Alexandre de Moraes, ele disse que esse é o julgamento mais importante do ano. Mas o ministro Dias Toffoli disse que talvez seja o julgamento mais importante dos últimos 15 anos. Eu atribuo uma importância muito grande a esse julgamento porque ele alcança todas as pessoas indistintamente que têm em suas mãos um smartphone e um acesso direto às redes sociais. Até mesmo aquelas pessoas que não têm redes sociais e que podem ter um perfil criado falsamente, como fizeram com o ministro Alexandre de Moraes, podem ser vítimas e podem estar envolvidas também nessa discussão. Então, olha só, é um assunto que tem interesse nacional e todos nós podemos ser vítimas de casos como esse. Então, o ministro Dias Toffoli disse que é o julgamento mais importante dos últimos 15 anos e a semana que vem a gente volta com esse tema aqui no Supremo. Então, tenho a impressão que a gente ainda vai ter muito o que falar sobre essa responsabilidade civil dos provedores de internet em relação à remoção de conteúdos ofensivos publicados e postados por terceiros e que podem ofender a honra, a imagem, direito da personalidade de outras pessoas, e se é constitucional ou não a necessidade de ordem judicial para que essas plataformas retirem esse conteúdo do ar, ou se basta uma notificação extrajudicial. Essa é a grande discussão. E nós seguimos acompanhando tudo por aqui, contando, é claro, com você para comentar as decisões do Supremo. Karina, muito obrigada e um ótimo final de semana para você. Um abração para você, um ótimo final de semana para todos os ouvintes aqui do Radar da Justiça. E até a próxima semana com mais informações do Judiciário, direto daqui da Suprema Corte. Tchau, tchau. Nós conversamos com Karina Zucolotto, que é professora, mestre em Direito e consultora jurídica da Rádio e TV Justiça. A seguir, um giro pelos tribunais brasileiros. Radar da Justiça. 6h32, vamos agora saber o que é notícia nas cortes do Brasil. Era Digital é tema de Encontro Nacional dos Ouvidores em Maceió. Lígia de Matos. O Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo participou do Encontro Nacional dos Ouvidores do Poder Judiciário em Maceió, Alagoas. Nesta 11ª edição do evento, que é promovido pelo Colégio de Ouvidores Judiciais, foram debatidos importantes temas relacionados ao aperfeiçoamento dos serviços das ouvidorias em todo o país. Entre eles, a utilização da inteligência artificial, as ouvidorias de justiça e o papel na estruturação de dados para políticas judiciárias, desafios e dificuldades das ouvidorias judiciais e as ouvidorias judiciárias na era digital. No Maranhão, Justiça determina prazo para a implementação da educação antirracista. Mércia Lívia. A Justiça do Maranhão, por meio da Vara de Interesses Difusos e Coletivos da Comarca da Ilha de São Luís, determinou que o município de São Luís e o estado do Maranhão implementem o ensino de história e cultura afro-brasileira nas instituições educacionais que compõem as redes de ensino. Apesar de o estado do Maranhão ter demonstrado que oferece a disciplina, o magistrado responsável pela decisão considerou que as informações prestadas não comprovam a formação adequada dos professores para abordar o tema de forma crítica e antirracista. Justiça Paranaense participa de campanha Natal Solidário. Cristina Mara. O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná está participando da 2ª edição do Natal Solidário, uma campanha que visa a arrecadação de brinquedos, kits de higiene, fraldas geriátricas e infantis, além de alimentos não perecíveis para serem doados às pessoas em situação de vulnerabilidade social. O projeto é realizado pelas Embaixadoras do Bem. A campanha vai beneficiar 1.200 famílias atendidas por 18 instituições. São 6h34. O Radar da Justiça de hoje fica por aqui. Você pode rever este programa no canal da TV TJ Minas no YouTube. Uma ótima noite e um ótimo final de semana.